Fala segundo ano do CREI. Beleza, meu irmão? Tamo junto, hein? Tamo junto. Olha só, você vai assistir essa aula com o seu livro de matemática, página 46 na mão, tá bom? Nós vamos matar função trigonométrica, vamos encerrar. Claro que quando eu voltar com vocês, eu vou levar para a sala de aula o GeoGebra, nós vamos projetar lá e vamos entender juntos em sala de aula. Você já viu isso em casa sozinho, tá ok? Já viu quais são suas deficiências nesse assunto aí? E nós vamos entender lá na sala de aula depois como que cada parâmetro interfere no gráfico de uma função trigonométrica. Bem, professor, para Enem, isso é interessante? Turma, pega o Enem do ano passado, você vai encontrar uma questão de função trigonométrica. Pega o Enem de 2018, também tem uma questão. Sempre, se você olhar depois no seu livro aqui, na série Enem, sempre as questões tratam de máximo e mínimo de uma função trigonométrica. Beleza? E aí, eu vou no quadro aqui, eu vou resolver para vocês 5, 6 questões. Vou marcar para vocês também 5 ou 6 questões. A nossa próxima conversa vai ser ao vivo. Aí, semana que vem, eu vou fazer contato com vocês lá na nossa sala de aula para marcar com vocês uma aula remota, uma aula ao vivo. Como que vai ser feito? Espere os comandos semana que vem. Beleza? Por enquanto, então, tentem fazer as questões que eu vou marcar aqui e anotem suas dúvidas. Aí, nessa aula, nós vamos conversar em tempo real para acabar com essas dúvidas e já tentar pensar em livro 2. Tudo bem até aí? Vamos lá? Olha só, o que eu tenho que saber até agora de função trigonométrica? Eu sei que todo seno, cosseno ou tangente de um ângulo qualquer, eu posso calculá-lo, eu posso medi-lo no ciclo trigonométrico. Então vamos lá? Ó, dado uma circunferência, eu traço aqui um plano cartesiano, né? Esse aqui é o eixo dos cossenos, aqui é o eixo dos senos, não é isso aí? Também tem aqui um eixo das tangentes, que eu vou deixar lá de fora por enquanto. Depois a gente vai incluir também no nosso estudo aqui. Vamos nessa. E aí? Todo ângulo aqui, todo ângulo se mede a partir do eixo horizontal no sentido anti-horário. Então vamos pegar aqui um ângulo alfa qualquer. Esse ângulo alfa aqui, ó. Tá aqui, ó. Turminha, esse ângulo alfa aqui, ele tá perto aí de 30 graus. Beleza? Só que, se você quiser saber, se eu quiser saber quanto mede o seno e o cosseno de alfa, basta projetar o seu arco no eixo horizontal e vertical. Isso é assunto velho para nós já. Então, ó, se eu projeto esse arco no eixo horizontal, para mim isso aqui vale o cosseno de alfa. O cosseno de alfa. Se eu projeto o arco no eixo vertical, isso aqui vale para mim o seno de alfa. Concorda comigo? Se esse aqui é o meu ciclo trigonométrico, então o seu raio mede 1. Concorda? Então, ó, o raio mede 1 à direita mais 1. À esquerda, menos 1. Beleza? Para cima, na vertical, mais 1. Para baixo, o quê? Menos 1. E daí? E daí que esse ângulo aqui, ele pode variar de 0 grau até 360 graus numa volta completa. Beleza? Cara, qualquer que seja o ângulo, sempre o seu cosseno vai ser a projeção do arco nesse intervalo aqui, ó. Então, qual o valor máximo do cosseno de um ângulo? 1. Qual o valor mínimo? Menos 1. Qual o valor máximo do seno de um ângulo? 1. E o mínimo? Menos 1. Então, para todo e qualquer ângulo, o seu cosseno, se eu pegar minha maquininha, tá, científica, e colocar lá um ângulo qualquer, cosseno de 1240 graus,
e pedir para calcular, nunca vai ser um valor maior que 1, nunca vai ser menor que menos 1. Então, sempre o cosseno e o seno são valores no intervalo de 1 a menos 1. Tá ok? Eu vou pausar aqui para começar a nossa aula de hoje. Ó, turminha, olha só. Página 46, questão 3. Vamos bem devagarzinho. Isso é fácil, turma. Não se espante com a estrutura algébrica monstruosa. Porra, não, isso é muito fácil. Vamos junto lá. A previsão de vendas, acompanha daí agora com o livro. A previsão de vendas mensais de uma empresa para 2011 em toneladas de um produto é dada por... Olha que função monstruosa. Mas sem assustar, né? Sem medinho. Vamos lá. Em que x igual a 1 corresponde a janeiro de 2011. X igual a 2 a fevereiro e assim por diante. Ele quer saber a previsão de vendas em toneladas desse produto no primeiro trimestre. Considere, quando for necessário, a raiz de 3 igual a 1,7. Vamos lá? Então, olha só, primeiro, toda função traz para nós uma relação entre duas variáveis. Quais são aqui as variáveis que essa função está envolvendo? Cara, essa função mede a previsão em toneladas da quantidade vendida de um produto nos meses de 2011. Para cada mês, um número. Janeiro, mês 1. Fevereiro, mês 2. Então, por exemplo, eu quero calcular o quanto essa empresa pretende vender no mês de maio, por exemplo. Maio é o mês 5, concordam? Se maio é o mês 5, para saber o quanto ela pretende vender em maio, jogue x aqui igual a 5. Beleza? Aí ele quer saber, Eduardo, calcule o quanto ela vai vender no primeiro trimestre. Pô, primeiro trimestre são os meses de janeiro, fevereiro e março. Não é isso? Vamos lá comigo? Aqui, ó. Então vamos calcular aqui, ó, em janeiro, ó. Ó. Em janeiro. Janeiro é o mês 1. Ó. É o mês 1. Então é só calcular aqui o F de 1. Vamos calcular o F de 1? Ó, 100. 100 mais 0,5 vezes 1 mais 3 vezes seno de π vezes 1 sobre 6. Vamos fazer? Ó, aqui. Ô, gente, 100 mais 0,5 mais 3 vezes seno π vezes 1 é o próprio π de π sobre 6. Aí que eu te falei, cara, que todo aquele estudo anterior de trigonometria 1 e 2 é para você já ter de cabeça valores de ângulos notáveis expressos em graus, em radianos, e saber o valor de seno e cosseno assim, ó, a toque de caixa. Quem que é o π sobre 6? Π é 180 graus. Por 6, então daria 30 graus. Então, na verdade, isso aqui é 30 graus. E quem que é o seno de 30 graus? Não é meio? Vamos lá, então? Ficaria assim, ó, 100 mais 0,5 mais 3 vezes... Isso aqui é o seno de 30 graus. Meio. Mais 3 vezes meio. Resultado, 100 mais 0,5 mais 1,5, que é 3 por 2. Então, em janeiro, ele quer vender quanto? 100,5 mais 1,5, 102. Ó, 102 toneladas. Beleza? Vamos fazer agora em fevereiro. Então, em janeiro, 102 toneladas. Vamos de fevereiro, vamos lá. Fevereiro é o mês 2. Então, vamos calcular agora o F de 2. Vamos fazer? Aqui, ó. Vamos um pouco mais rapidinho agora. A gente já está mais, né, mais em cima da parada. Então,
Então ficaria assim, ó, 100 mais 0,5 vezes 2, mais 3 vezes seno de π vezes 2 sobre 6. Me permita aqui, gente, ó. Π vezes 2, 2π por 6, simplifiquei, daria π sobre 3, concorda? Beleza, aqui, ó. 2π sobre 6. Vamos direto? Ó, 100 mais 0,5 vezes 2 dá 1. Mais 1 mais o seno de 2π sobre 6 seria aqui, ó, π sobre 3. Π sobre 3, π 180 graus por 3, 60 graus. Quem que é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Então seria igual a 100 mais 1 mais raiz de 3 sobre 2. Aí eu estou aqui, ó, raiz de 3, 1,7. Então ficaria 100 mais 1 mais 1,7 sobre 2. Vamos ver quanto aqui? 101, ó, 101. Quanto que é 1,7 por 2? Faz para mim aí. Daria quanto? Pegar aqui a maquininha, ó. Ah, faltou um 3 aqui, né? Desculpa, ó. Mais 3 vezes isso aqui, ó. Então é 3 vezes isso aqui, ó. Então aqui, ó, 3 vezes, ó. 3 vezes 1,7 sobre 2. Aí eu vou usar a maquininha para adiantar aqui, hein? Ó. 3 vezes 1,7 divide por 2 vai ser igual a 2,55, 2,5. 101 mais 2,55, 103,55. Esse é o mês de fevereiro. Agora vamos fazer para o mês de março. Para o mês de março é só calcular o quanto ele quer vender no mês 3. Eu vou dar um pause aqui para ganhar tempo, vou fazer no quadro, depois vou somar tudo com vocês. Vocês façam daí também. Ó, turminha aqui, olha só. Eu tenho agora, ó, para x igual a 3, 100 mais 1,5 mais 3 vezes seno de π sobre 2, cara. Π sobre 2, 90 graus. O seno, para 90 graus, é a projeção vertical, né? Vale 1, é todo o raio do ciclo lá, ó. Então isso vale 1, ó. Isso aqui vale 1, tá vendo? 3 vezes 1 daria 3. 101,5 mais 3, 104,5. Aí você vai somar, então, as produções previstas para o mês de janeiro, fevereiro e março e vai encontrar, então, como resposta, a 310,5, ó, 310,5 toneladas, tá ok? Que é a nossa letra, ó, é a nossa letra D, D de dado, beleza? Vou fazer mais umzinho. Fácil, hein? Dá para fazer, hein? Fácil. Turminha, essa aqui é a questão 6. Olha que questão ridícula, cara. Presta atenção. Vou ler com vocês, ó. O processo respiratório em repouso pode ser estabelecido pela relação F de T igual a 0,6 seno de 2πt sobre 5, em que F de T é o volume de circulação de ar no instante T em litros dados em segundos, tá ok? Em litros por segundo, beleza. Determine o valor máximo em litros por segundo para essa situação. Bem, vamos lá. Então, o respirador me entrega ar, concordam? Eu estou no respirador. Muito bem. Só que eu posso, então, controlar o respirador. Existe um momento em que ele me entrega ar a uma maior vazão e menor vazão. Então, essa vazão expressa em litros por segundo. Então, entenda o seguinte.
essa aqui é uma função que me fala o instante, ou a vazão com que esse respirador me entrega ar num instante qualquer, em litros por segundo. Beleza? Aí ele pergunta, de acordo com a função, qual é a vazão máxima desse respirador? Qual a quantidade máxima de ar por segundo que ele pode entregar? Turminha, entenda que a função trigonométrica, ela sempre é usada para descrever algebricamente fenômenos periódicos que se repetem. Esse circulador de ar, ele atinge o máximo e o mínimo, depois volta. Então, existe um momento que ele entrega mais ar e outro que ele entrega menos ar. Então, ele fica oscilando entre uma maior e menor vazão, tipo as marés. As marés também é um fenômeno periódico. A maré, ora está muito alta, ora muito baixa, alta, baixa. Então, os fenômenos das marés, se eu fosse um dia escrever uma função matemática para calcular a altura da maré, seria trigonométrica a função. Até porque eu tenho um horário de pico, depois de mínimo valor, de máximo e mínimo valor. Todo fenômeno que tem seu valor oscilando entre dois valores pré-definidos, ele é modelado por funções trigonométricas. Então esse respirador, a que tudo parece aqui, ele me entrega ar, ora em quantidade máxima, ora em quantidade mínima. Tá ok? Então ele fica oscilando entre o máximo e o mínimo. Ele quer saber qual a quantidade máxima que esse respirador me entrega de ar por segundo, ou seja, qual é a sua vazão máxima? Uma. É até ridículo, quer ver? Olha só. Concordo que seno de alguma coisa, qualquer que seja essa alguma coisa aqui, o valor do seno de um ângulo qualquer não é no máximo igual a 1? Sim ou não? Claro que é. E no mínimo igual a quanto? Menos 1? Então, o seno disso aqui assume diferentes valores, mas ele vai assumir valor máximo 1. Então, existirá um valor de t, existirá um instante em que eu terei aqui um ângulo cujo seno vai ser no máximo igual a 1. Então, essa resposta aqui vai ser máxima quando esse termo aqui for máximo, igual a 1. E quando isso aqui for igual a 1, quem vai ser o f de t máximo? 0,6 vezes 1 dá quanto? 0,6 litros por segundo. Acabou. E se ele perguntasse o mínimo? O mínimo acontece quando isso aqui for igual a mínimo também, é menos 1. Não é isso aí? Então, o máximo e o mínimo oscilam entre valores pré-definidos. Se a função, se a quantidade de ar por segundo entregue está atrelada a uma função trigonométrica, então, uma função seno, esse resultado vai ser máximo quando eu tiver aqui um ângulo cujo seno é um valor máximo igual a 1. Tá ok? Resultado. Vamos fazer outra, rapidinho. Ó, a questão 7 é sua, a questão 8 é sua, a questão 18 é sua. Beleza? A questão 25, vou fazer para vocês agora. Tudo bem? Vamos lá? Ó, 25. H de t, ó, H de t igual a 1,5 mais 1,4, que multiplica cosseno de π t sobre 6. Vamos ler a história qualquer? Para toda função existe uma história, né? A função ela é geralmente contextualizada. Vão comigo. A atração gravitacional que existe entre a Terra e a Lua provoca, entre outros fenômenos, o chamado fenômeno das marés, que é a maré astronômica, que se caracteriza pelo periódico aumento e diminuição do nível do mar. Medindo e tabulando essas variações, os estudiosos do assunto podem descrever matematicamente
o comportamento do nível do mar em determinado local por meio de uma função. A fórmula a seguir corresponde às medições feitas na cidade de Boston no dia 10 de fevereiro de 1990, faz tempo. Então, turminha, eu já entendi a questão. Essa função me fala a altura do nível do mar num instante qualquer, beleza? Se você parar para observar o mar, as marés, num só dia, elas têm seu nível aumentando e diminuindo. É só você esperar, passar as horas. Então eu tenho aqui, qual é a altura do nível do mar no instante t em horas? Vamos começar? Vamos lá? Nessa função, h de t, o h aqui é dado em metros, que corresponde à altura do nível do mar. E t é um tempo transcorrido desde a meia-noite em horas. Então, o tempo aqui em horas. Tá? Então, meia-noite é o meu tempo 0. 1h da manhã é meu tempo 1. 2h da manhã é meu tempo 2. Tá, ok? Então, esse t ele pode variar de 0 até 24. Não é isso aí? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 12 horas AM, depois PM. Então, eu tenho esse T, ele varia de 0 até 24, beleza? Um dia inteiro. Enquanto o T varia para T igual a 1, T igual a 2, T igual a 3, para cada valor de T tem-se um novo valor de H, que é a altura da maré ao longo do dia. Vamos lá. Com base nessas informações, quantas horas se passam desde o início, desde a meia-noite, para que a maré atinja 2,2 metros? Ô, galerinha, por favor, né? Aqui, ó. Ele quer saber em que instante a altura das marés vai ser igual a 2,2 metros. Ó, 2,2 metros. Então ele quer saber o instante em que o H é 2,2. Isso é igual a 1,5 mais 1,4 vezes cosseno. Segura todo mundo aqui agora, cara. Cosseno de πt sobre 6. Segura aí. Vamos lá? Resolvi a equação. Passa esse 1,5 para lá, subtraindo. Isso vai ser igual, então, ó, 1,4 cosseno de πt sobre 6 igual a, segurei esse termo aqui, passei esse para lá, igual a 0,7. Turma, quem multiplica de um lado, passa para lá dividindo. Então, o cosseno de πt sobre 6 vai ser igual a 0,7 por 1,4. Sem fazer conta, dá para sacar que esse cara é o dobro desse. Então, eu posso simplificar, daria meio, concorda? Então, ó, o cosseno de πt sobre 6 tem que ser igual a meio. Aí você vai me falar, olha como que é importante conhecer os ângulos notáveis, porra. Vamos lá, rapaz, pode confiar no Eduardo aqui, ué. Não tem que avançar muito, não. Essa trigonometria básica, ângulos notáveis, valor deles em graus e radianos. Turminha, qual ângulo cujo cosseno vale meio? 60 graus. 60 graus em radianos corresponde a quanto? Π sobre 3. Muito bem. Então, pera um pouquinho. Cosseno de alguma coisa tem que ser igual a meio. Essa alguma coisa tem que ser igual a 60 graus, para que o cosseno seja meio, que vale π sobre 3. Então, essa alguma coisa aqui, esse π, para fechar aqui, ó, esse πt sobre 6 tem que ser igual a quanto? A π sobre 3, cara. Beleza? Ó, π de um lado e π do outro, morreu. 3t, vamos acabar aqui, ó. 3t igual a 6. T igual a quanto, hein? 2 horas. Ah, então a partir da meia-noite, às 2 horas da manhã, a maré vai atingir
a altura que ele pede aí, que é a letra A. Classificação dela, chupeta, né? Vamos lá? Vou fazer uma da série Enem agora. Então, ó, marquei para vocês, ó, questão 7, 8 e 18, anotem as dúvidas. E nós vamos discutir depois num tempo de aula ao vivo, né? Aí nós vamos fazer uma sacanagem lá, estejam todos na sala aí. Depois eu vou marcar com vocês direitinho. Vamos então, assim, no fim do vídeo, nós vamos de repente criar os comandos para essa aula ao vivo. Beleza? Vamos lá. Turminha, vamos então na sessão Enem. Eu vou dar um pause aqui. Vou colocar no quadro uma questão da sessão Enem e vou marcar mais 3 para vocês. Espera um pouquinho. Vamos lá, turminha, olha só. Vamos fazer assim. Essa aqui é da sessão Enem. Então, ó, essa aqui é a questão. Essa é a questão 3. Essa eu faço para vocês, ó, essa é minha. Então vai ficar para vocês a questão 4, 7, 8 e 10, tá bom? A questão 1 e 2 tem a ver com aquela inserção de parâmetros na função, que em uma aula eu fecho vocês depois na forma presencial, olhando para o gráfico, ver o que interfere no gráfico. Então, por enquanto, façam só essas que são mais analíticas, é só fazer conta, você faz rapidinho. Vamos para a última questão, questão 3 do Enem. Vamos ler a questão aqui, ó. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade nos mercados varejistas, ora é escassa, aí o preço fica muito alto, ora é abundante, aí o preço baixa, né? É a lei da oferta e procura. A partir de uma série histórica, observou-se que o que o preço P em reais do quilograma de um certo produto pode ser descrito por, onde X representa o mês em ano, sendo X igual a 1, janeiro, X igual a 2, fevereiro, 3, março, até X igual a 12, dezembro. Ele quer saber, na safra, qual é o mês de produção máximo? Olha que questãozinha sacana, galera. Olha só. Vão comigo. Quer ver? Vão ter um insight comigo aí. P de X me fala o preço do produto no mês X. Esse X varia de 1 janeiro a 12 dezembro. Beleza? Janeiro 1, fevereiro 2. Ele quer saber em que mês eu vou ter uma produção, espera um pouquinho. Ele quer saber em que mês a produção do produto é máxima. Turminha, para saber em que mês a produção é máxima, concordo que no texto ele falou que produtos sazonais são aqueles que têm época para serem colhidos, se fosse a lavoura, né, pelo menos, e quanto maior disponibilidade do mercado, menor o preço. Então concordam que o mês de produção máxima é exatamente o mês onde o seu preço é mínimo? Vamos comigo. Então entenda o seguinte, ele quer saber quando isso aqui vai ser mínimo. X é o mês, tá ok? É o mês de 1 até 12. Então ele quer saber, Eduardo, em que mês a produção é máxima? Pô, a produção vai ser máxima no mês em que o preço for mínimo. Ah, então, basta calcular o valor de X que torna esse preço aqui mínimo. No mês que esse preço for mínimo, é porque nesse mês houve uma produção máxima. Fechamos assim? E para isso aqui ser mínimo, galera, presta atenção. Para isso aqui ser mínimo, isso aqui tem que ser igual a quanto, hein? Cara, o cosseno de um ângulo pode ser um valor máximo igual a 1 ou mínimo igual a menos 1. Concordo que 8 mais 5 vezes isso aqui, essa resposta toda vai ser mínima quando isso aqui for mínimo?
igual a quanto, hein? Menos 1. Então, eu estou buscando um valor de x para o qual o cosseno de πx menos π sobre 6 seja igual a menos 1. Concorda? E qual ângulo, numa primeira volta, que tem o cosseno igual a menos 1? Fala para mim. 180 graus, concorda? Não é isso aí? Então, espera um pouquinho. Para que se tenha o cosseno desse ângulo igual a menos 1, isso aqui tem que ser igual a 180 graus. Ou seja, πx menos π sobre 6 tem que ser igual a 180 graus, só que agora em radianos, que é igual a quanto, hein? Π rádio. Ó, tem que ser igual a π. Eu vou simplificar por π a minha equação. Vai ficar assim, ó. X menos 1 sobre 6. Vou apagar aqui, senão vai ficar muito tumultuado aqui, ó. Ó, simplifiquei por π. Aí vai sobrar isso aqui, ó. X menos 1 sobre 6 tem que ser igual a 1. Multipliquei. Vem cá. X menos 1 igual a 6. Beleza? Passa para lá 1. X igual a quanto, hein? 6 mais 1 dá quanto? 7. Então, ó. Janeiro é o mês 1. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Não é isso aí? Então, ó. Essa resposta aí... Deixa eu pegar o livro aqui, abrir na página rapidinho. Pera um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Pera um pouquinho. Boa! Achei. Essa é a questão 3. Questão 3 está aqui. Então, ó, julho, né? Letra D. Letra D. Tá bom? Faz o que eu marquei. Agora, quer ver? Vamos marcar Vamos esquentar. Ô, gente, a gente entendeu que isso fosse passar logo, né? Um mês ou menos de um mês. Aí, numa previsão mais otimista, a gente pode ficar em casa mais 3 semanas. Então, seriam 3 encontros. Vamos fazer assim, o livro 2, cara, ele é de suma importância. Ele começa com cálculo de área e logo depois volume. Então, começa já com geometria em 3D. Então, isso para vocês é muito... Não existe uma prova do Enem sem um monte de questão de geometria 3D. Então, eu queria começar com vocês essa história aí, beleza? Os assuntos que eu posso trabalhar à distância, eu vou trabalhar já, do livro 2. Depois, na sala de aula, a gente faz o resgate dos assuntos mais detalhados, né? Mais detalhistas, digamos assim. Então, quer ver? Vamos combinar uma coisa. Se vocês têm grupos de WhatsApp, vocês me coloquem no grupo na segunda-feira, turma A e turma B. Me ponham no grupo na segunda-feira. Aí, claro, eu não vou ver nada do grupo que rolou antes. Eu quero só passar na mesma segunda-feira, eu vou lhe passar o comando dessa aula ao vivo. O que fazer para assistir essa aula? Qual plataforma que eu vou usar? Eu já testei, ela comporta 300 alunos com tempo ilimitado, é filé demais a conta. Eu dei aula agora no Pentágono lá para 190 alunos de uma vez só, e ficou boa demais. Com essa nitidez aqui, tá ok? Eu estou em casa. Então, vocês me coloquem no grupo de vocês de WhatsApp na segunda-feira de manhã. Até à tarde, você me colocou no grupo, eu já passo o comando. Passei o comando, eu saio do grupo, tá ok? Libero para vocês esse grupo aí. Aí eu só volto a falar com vocês no dia e na hora da aula remota. Beleza?
Beijo em todos. Vamos fazer dar certo, porque se a gente fizer a primeira aula com uma adesão boa de alunos, as próximas aulas a gente pode marcar sempre nessa aula. Então a gente faz um encontro por semana em aula remota. Ao invés de fazer um encontro de 50 minutos, faz um encontro de 1h20. Aí já explico matéria, faço exercício, dever de casa, aí nada muda, tá ok? Fica tudo igualzinho. Pode confiar que o programa, né, a plataforma comporta isso aí. Beijo em todos. Então, segunda-feira eu vou esperar. Você vai me lembrar disso aí. Professor, comandos para aula remota. Me coloque no grupo de vocês de WhatsApp. Se não tem, cria um grupo para sala de aula. Me ponham nesse grupo segunda-feira, tá ok? Que eu passo os comandos, faço um tutorialzinho com vocês rapidinho e a gente começa então uma nova jornada. Aí sim, com aula em tempo real. Beijo em todos, façam as questões. A nossa primeira aula vai ser um tira-dúvidas dessas questões aqui. A aula fica muito maneira, pode acreditar em mim. Um abraço em todos.